Ó, então tá. Vamos fazer aqui rapidinho. Deixa eu pegar meu material aqui. Então, ó, a gente começou na nossa primeira aula, a gente falava sobre, né? Deixa eu ver aqui o tema da aula. Introdução, né? Da simulação. Nessa aula, então, pessoal, a gente conversou sobre o que é simular. Né? Eu lembro que nessa aula, no final dela, eu passei para vocês alguns exemplos de simulação, né? Que até era do aeroporto de Guarulhos. Eu acho que eu passei um de simulação no hospital. Eu passei mais, acho que 1 ou 2 exemplos de simulação. Para vocês lerem, para a gente discutir, para a gente ver, então, a questão, né, dentro aí da introdução ao estudo de simulação, a questão da importância, da simulação, os benefícios que traz, né? Nessa aula, deixa eu ver o que mais que a gente falou. A gente falou de vantagens e desvantagens. Vocês lembram dessa parte de vantagens e desvantagens? Quem estava na aula no dia? Positivo. Oi? Ah, lembra, positivo. Então, vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, se a gente for imaginar o que uma simulação, né, seja simular algum cenário ou através da simulação utilizando software, isso me traz uma certa segurança, consigo adiantar cenários, né? Uma boa simulação é algo a qual eu consigo imitar o real, né? Então, às vezes eu tenho lá uma linha de produção a qual eu preciso, igual a gente fez na aula do Arena, que a gente queria achar gargalo, né? A gente sabe que existem gargalos, mas a gente ainda não conseguiu identificar. Então, uma simulação através de um software, por exemplo, ela consegue imitar um cenário e me mostrar, né, de uma maneira mais fácil. Simulação eu consigo através de software. Vocês viram no Arena, né? Vocês até viram a aplicação no Arena, que eu consigo reduzir a velocidade daquela simulação, e aí eu consigo ver em detalhes o que acontece naquela linha de produção, por exemplo. Eu consigo acelerar aquele processo, porque talvez eu quero ver lá no final o resultado. Então eu não preciso ficar vendo devagarzinho, eu posso acelerar. Eu tenho redução de custo, né? Então isso é vantagem simulando. Porque se eu simulo real, eu não preciso despender de tanto tempo, de tanto pessoal, de movimentação de máquinas, enfim, ou de aquisição de novas máquinas, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá a linha de produção, quero incluir um novo ponto ali, né? Mudar o layout, fazer alguma modificação, eu posso simular primeiro e, posteriormente, se na simulação eu obtiver êxito, né? Lá, posteriormente, eu vou despender aí de verbas para, né, para aquele projeto. Então, simulação, gente, se for listar aqui, né, tem muita vantagem. Só que tem desvantagem também, né? Não sei se vocês se recordam ainda da desvantagem, mas, por exemplo, se eu não tiver uma pessoa, né, um profissional preparado para fazer essa modelagem, né, para captar, para pegar esses dados do problema, da situação que se quer simular, né, conseguir compilar isso, conseguir fazer nessa simulação, eu vou ter resultados errados. Então, eu preciso de muita atenção, muito preparo para simular. Não tendo isso, é um fracasso. Eu tenho outra desvantagem seria, por exemplo, o tempo. Um projeto de simulação, ele demanda tempo, né? Desde a coleta de dados, análise, né? Montar o cenário, né? Montar todos aqueles modelos, colocar os dados, é algo que demanda tempo. Não adianta eu querer fazer correndo de qualquer jeito, né? Então, se eu não despendo aí tempo para a realização dessa simulação, né? Se eu não tenho tempo para isso, não faça, porque eu preciso de tempo, né? Então, simulação ele é muito positivo, ajuda bastante as empresas. Então, hoje, diversos tipos de organização, né, utilizam simulação, me traz muitos benefícios.
mas eu preciso de pessoas qualificadas e preciso de tempo para preparar aquele cenário. Porque se eu fizer de qualquer jeito, uma pessoa que tem pouca experiência, ou fizer correndo, não fizer com pressa, né, aquela simulação vai me trazer muito mais desvantagem do que vantagem. Então, assim, simulação, na nossa primeira aula eu falei de vantagens e desvantagens, esses pontos aí, né, do que é vantagem, o que é desvantagem, dá uma relida lá no material, é ponto que a gente vai discutir também na prova, tá? Então, tá tudo lá no tema 1. Deixa eu ver o que mais eu vou falar. A primeira aula... Eu acho que só. Então, dá uma repassada lá nesse primeiro tema. Esse primeiro tema, se não me engano, eu falei em 2 aulas. Que aí depois eu entrei... E depois eu entrei na projeto. Projeto de simulação IPO, a gente começou a falar em sala de aula e terminou na nossa primeira aula que teve gravada. Né? Então, projeto, eu falava sobre as características de um projeto. A gente fala também que a simulação, né, ela tem que ser encarada como projeto. Né? Ela é um projeto, porque quando eu falo em projeto é algo novo, é algo a qual tem um início, meio e fim. Todo projeto tem seu ciclo de vida, né, que a gente até comentou em aula também. Né? E em determinados pontos aí do ciclo de vida de um projeto, eu tenho mais dispêndio de custos, outros não. Né? O projeto sempre tem um fim, né? A gente falava sobre as características, né? Entra dentro das características que projeto é diferente de atividade rotineira dentro da organização, né? Então eu lembro que isso a gente falou em aula também. Então, conceito Vocês lembram que eu passei em aula as fases do projeto de simulação, que era um fluxograma, que até vocês desenharam, eu coloquei na lousa, não deu para encher a lousa toda, eu tive que ir pro lado, foi aquela bagunça, sabe? Não sei se vocês vão se lembrar, né? Mas esse fluxograma, dá uma repassada nele também, para vocês verem quais são as etapas aí do projeto de simulação. Né, que ele começa definindo o problema, coletando dados, testando, né, colocando no software, testando. Se deu certo, volta, né, para a simulação, valida, né, até lá no final chegar, né, a última fase que é a implementação daquele projeto de simulação. Né, então dá uma relida aqui nessa parte. Deixa eu ver o que mais. Pega, então, as aulas aí de projeto, aplicação de um projeto. Essa parte da aplicação foi onde a gente falou sobre aonde se aplica simulação, projetos de simulação. Né? Hoje a gente tem essa aplicação, essa utilização de projetos de simulação em diversas empresas, em várias atividades. Né? Ele é muito utilizado em produção, né? Então quando precisa encontrar gargalo, modificação de layout, novos equipamentos, quando há necessidade de produção de novos produtos. Então, eu tenho muitas aplicações para o projeto de simulação. Né? Então, dá uma repassada aí nessas aplicações também. Aí, eu tenho
Arena. Então, no Arena, ó, o material que eu passei para vocês sobre o Arena, ele tá assim, ó. Do software. Então, é só a parte, pessoal, introdutória. Do Arena. Nessa parte, então, a gente fala, ó, sobre conceitos. Opa! Do Arena. Então, nesses conceitos, eu explico para vocês que o Arena funciona através de fluxogramas, que o Arena eu preciso sempre começar com o Create, né, com aquele módulo Create, que é o início do fluxograma, né, dentre ali, no processamento, eu vou colocar o Process, e o final, que é o Dispose. Né? Então, a gente utilizou, no exemplo que eu passei para vocês, o Create, que é o primeiro, que inicia, né, que dá início, que dá start aí para o fluxograma. Utilizamos o Process. Utilizamos o de decisão. Agora me passou o nome dele. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Mas é aquele em forma de losango. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quer ver? Deixa eu abrir o Arena aqui que eu já falo para vocês. Abre bonito. Eu tô colocando aqui no Word, porque aí eu consigo ir falando e escrevendo. Mas aí eu passo esse arquivo para vocês, tá bom? Tá bom. Então, deixa eu abrir aqui o Arena, que eu acho que vai ficar mais fácil para me explicar, então, do Arena. O que eu vou pedir para vocês aí? A gente, né, o que eu vou cobrar? A parte introdutória do Arena. Então, é onde eu falo para vocês que o Arena, né, ele é um software para simulação, que ele utiliza, então, fluxogramas, né? Ele representa, então, né, um sistema real. Que ele tem essa área, né, onde ficam os módulos, que é a área de trabalho, aqui, né, a área onde ficam os módulos, barra de ferramentas e área de planilha, tá? Então, eu também, lembrando, eu sempre começo uma simulação através, né, desse start, que é o Create, né? Posteriormente, eu tenho o Process, né? Então, onde há qualquer tipo de processamento, seja atendimento a um cliente, preparação, aguardo, mas onde há movimentação, né, de matéria ou de pessoas, eu tenho o Process. A gente utilizou na semana passada o Decide, né? Esse Decide é onde eu vou ter uma decisão, eu posso colocá-lo, né? E vou colocá-lo onde seja necessário tomar uma decisão para retornar em algum processo. E eu tenho para finalizar o Dispose. Lembra que esse decisão eu tenho uma resposta positiva ou negativa, né? Aqui, só para ficar mais fácil para vocês verem. Deixa eu aumentar. Então, ó, de uma maneira bem simples, e são esses aqui, né, que a gente usou. O Create, que dá Start, Process, processamento, Decide, né, é um módulo de decisão, onde eu preciso passar aquele produto, aquela matéria ou aquela pessoa, né, se vai adiante, né, se aquilo for verdadeiro, se estiver correto, com qualidade, né, vai para o próximo ou vai finalizar, ou volta no processamento anterior para reprocessar aquele produto ou informar corretamente um cliente, né? Mas é um módulo aí de decisão. Finalizo com os posts, né? Então, o que eu vou pedir para vocês do Arena? Eu não vou pedir para vocês ficarem montando, mesmo porque, né, no formulário onde vocês precisam digitar, eu preciso só de coisas mais teóricas mesmo, tá, gente? Então, o que é o Arena, tá? No que ele serve, como ele funciona,
basicamente, o que significa cada um desses aqui, ó, né, desses módulos do Basic, tá? E é isso, do Arena. Vocês, né, tá tranquilo, né, do Arena? É mais a introdução dele. Eu não vou dar, por exemplo, um fluxograma pronto, pedir para vocês chegarem a uma conclusão, encontrar um gargalo, ou pegar, abrir o Arena, montar aquilo e me trazer a resposta. Né? Não tô fazendo isso, é mais a introdução mesmo, gente. Ok? Ok, beleza. Então, aqui, ó. Suave. Não tá difícil, gente. É só a parte teórica. Deixa eu pôr aqui, ó. É só o teórico mesmo, ó. Aplicação do Arena. Vou botar mais pesquisa operacional. Tá? Eu vou até salvar isso aqui. Aí eu mando para você, tá? Tudo tranquilo na revisão, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Mas não tá difícil, tá? Para mim tá tranquilo, Lu. Não tá difícil, gente. É só mesmo a parte da introdução do que é simulação, para que ela serve. Então, aí a gente entra em projetos, fala sobre o que é projeto, característica de projeto e característica de projeto de simulação, né? E o Arena, né? Onde eu vou pedir para vocês aí o que é o Arena, para que ele serve, né? E algumas funcionalidades aí muito básicas dele. Né? Então, essa é a nossa prova. Vou ver se essa semana eu consigo mandar para vocês o link da prova. Vocês não vão conseguir abrir, né? Mas pelo menos vocês já vão estar com o link de fácil acesso, né? Vai chegar na semana que vem, vocês conseguem abrir. E aí é o que eu falo, pessoal, tenta na semana que vem fazer junto comigo a prova, né? Entra aqui na sala, teve problema, fala comigo, que aí eu ajudo vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Abre, querido. Aqui. Espera um pouquinho, gente. Aqui, eu preciso da caneta. Então, gente, o que eu separei para vocês hoje, né? Vamos começar a falar sobre programação dinâmica na aula posterior à prova. Então, ó, a gente tem aula hoje, semana que vem não. Dia 28, prova. A gente só vai ter aula agora. Nossa, só em maio? É isso, né? Vai ter aula só em maio agora. Deixa eu ver aqui no meu calendário. Porque dia 28 é a prova, né? Só início de maio que a gente vai ter aula de novo. Deixa eu ver aqui. Abril, isso mesmo. Dia 5 de maio. Aí a gente termina de falar sobre a programação dinâmica, tá? Então, vamos lá. A programação dinâmica, ela é um modelo que é utilizado, pessoal, para tomada de decisão, né? Por isso que está aí também dentro de pesquisa operacional, né? Lembrando, né, que pesquisa operacional ela é uma disciplina, é uma área de estudo, né, que ajuda o gestor a tomar decisão, né? Então, a programação dinâmica não seria diferente, né? Ela ajuda aí na tomada de decisão. Ela analisa cenários, né, e vai tomar a melhor decisão. Então, onde eu preciso, por exemplo, escolher dentro de um trajeto, dentre N situações, a que vai me despender menos tempo, menos custo, ou até aqueles que eu vou falar, né? Eu quero despender, então, de mais prazo, mais qualidade. Então, onde eu preciso definir
né, dentre uma situação, um problema, né, entre várias opções que eu tenho para se chegar numa solução, eu posso utilizar aí a programação dinâmica. Ela começa, então, seu desenvolvimento em 1950. É um método de solução de problemas, então por isso que ela ajuda aí na tomada de decisão, né, soluciona problemas. Se mostrou bastante versátil, sendo possível sua aplicação em vários tipos de problemas, né, sejam eles lineares ou não, discreto, contínuo, determinístico, probabilístico. Então, onde eu tenho algum problema que eu preciso tomar uma decisão, né, e onde eu tenha várias opções e que eu preciso escolher a melhor, eu uso a programação dinâmica. É intuitivo, então, né, a gente pensar que problemas menores são mais fáceis de serem resolvidos. Né? Então, por exemplo, se eu tenho pequenas variáveis dentro de um problema, de uma questão a ser resolvida, poucas opções, é mais fácil a gente escolher o que resolver. A programação dinâmica, como que ela funciona? Ela vai pegar, então, um problema como um todo, uma situação, problema extensa, e ela vai dividi-la em problemas menores, em estágios. Né? E aí, quando eu consigo dividir em problemas menores, eu consigo, de uma maneira, né, como está aqui, intuitiva, resolver por partes. Resolvo por partes menores, né? E dentre aquelas partes eu vou escolhendo, né? Dentro desse estágio, essa é a melhor opção. Ok, vamos para o próximo estágio. Dentro desse estágio, essa é a melhor opção. E aí eu vou ligando as melhores opções. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um problema de chegar, né? Como que eu vou transportar uma mercadoria do Rio de Janeiro até São Paulo? Por quais cidades eu vou fazer esse caminho? Existem várias cidades a qual eu posso passar ou tem opções de outros caminhos. Então, o que a programação dinâmica me diz? Né? Vamos separar isso em partes, em quilometragens, e ver. Né? Talvez seja mais interessante ir, né, seguindo este trajeto que você vai ter menos quilômetros rodados. Ou então eu posso olhar para o ponto de vista assim, de pedágio. Ah, não quero pagar pedágio. Ok, então vamos ver, né, em partes aí deste trajeto onde você não pagará pedágio. Então, onde eu preciso tomar uma decisão, né, dentre várias, eu posso utilizar a programação dinâmica. Então, aqui fala que resolver problemas menores é mais fácil. Então, é a questão da programação dinâmica, ela tem essa possibilidade de você dividir um problema grande em problemas menores, tá? Então, na pesquisa, na programação dinâmica, a gente faz essa subdivisão de um grande problema, ó. Subdividir um grande problema em vários problemas menores. E aí eu analiso parte por parte. Resolvo e depois eu vou recompor o problema de maneira que a solução, né, esteja correta. Essa técnica matemática para tomar uma sequência de decisões interacionadas é a base da programação dinâmica, tá? Então, programação dinâmica é onde eu preciso tomar uma decisão, separo em subproblemas, né? Tem um grande problema, divido ele em partes, em estágios e resolvo cada um deles, depois eu junto. Solução de problemas, né? Então, ó, programação dinâmica está ligada à solução de problemas. Ela é versátil, é prática. Pode ser aplicada na solução de problemas de otimização, né, onde eu preciso achar o resultado ótimo. Né? É o que eu estava falando, por exemplo, do caso de Rio a São Paulo. Né? Um exemplo de transporte, de logística. Eu preciso achar o resultado ótimo. Qual é o resultado ótimo? Onde eu vou ter menos tempo de viagem, menos quilômetro rodado. Ou, né, pedágio. Né? Enfim, ou um caminho a qual as estradas são melhores, né? Preciso definir qual é o problema que eu preciso resolver. A programação dinâmica, então, ela vai procurar me trazer a resposta ótima, né? Ela vai otimizar aquele meu problema. A versatilidade, então, dessa programação tem um preço. Diferente dos problemas de programação linear, então, não existe uma formulação matemática. Então, nesse assunto que a gente vai tratar hoje, pessoal, não tem uma fórmula
né, um cálculo bem, né, específico para se fazer. Eu vou colocar os dados em tabelas, a gente soma uma fase com outra, né, um nó com o outro daquele desafio e vou encontrando as respostas. Né? Pode ser o maior resultado ou o menor resultado, né? Mas não existe uma fórmula. Né? A gente precisa analisar passo por passo para chegar na resposta. Né? Então, existem situações, principalmente na pesquisa operacional, onde eu tenho várias fórmulas, vários cálculos e maneiras exatas de se fazer. Né? Na programação dinâmica, ela é um pouco diferente, então. Tá? A formulação, então, de cada problema tem suas características aí distintas. Então, às vezes, eu vou utilizar de uma tabela ou de uma maneira mais intuitiva, né? Mas a programação dinâmica, ela é isso. Ela não exige muitos cálculos, é muito intuitivo e vai de cada situação. Né? Então, a resolução de um problema pode ser diferente da resolução de outro problema. Eu tenho, então, algumas características da programação dinâmica, que é o problema original, ele é dividido em estágios, que é a fase que eu separo em subproblemas, né, em etapas menores, onde é mais fácil, mais intuitivo de se resolver. Em cada estágio tem um número de estados que representam todas as condições, né, possíveis de um sistema. Então, dentro de um problema, né, completo, eu divido em estágios. Dentro de cada estágio, né, eu tenho um número de estados, a gente chama de nós também, de situações a qual eu preciso analisar. Né, e aí eu analiso estágio por estágio. Em cada estágio, então, considerando as informações iniciais, tomam-se as decisões. Então, as decisões, assim como a análise, né, do problema, ela é feita por estágio. Né? Eu vou tomar uma decisão final analisando as melhores decisões de cada estágio. Né? Então, eu faço em problemas menores, analiso ali pontualmente e vou, né, elegendo aí as melhores opções para o meu problema. No final, vou ter a resposta. E aí eu faço análises e associações também. Vamos supor que seja o trajeto de um ponto A ao ponto B, né, e eu tenho que passar ali por diversas outras cidades, então eu vou, né, analisando, desse ponto A até esta cidade é o melhor trajeto. Então, o próximo estágio eu já vou começar no melhor trajeto, já vou deixar o outro para depois, né, nem vou analisar o outro, já vou no melhor trajeto. Né? Então, as decisões que eu tomo nos estágios influenciam as decisões posteriores também. A transição, fórmula de recorrência que determina a mudança de valores das variáveis do estágio atual para o estágio seguinte. Né? Então, eu tenho valores que são definidos em um estágio, esses valores serão utilizados no próximo, a qual eu vou incluir informações e vai haver alterações. Tá? O princípio da otimalidade. O que significa esse princípio da otimalidade? É a questão do ótimo, né? Cada análise que eu faço por estágios, eu vou procurar o resultado ótimo, né? Dado o estado atual, uma decisão ótima para o estágio futuro independe de decisões adotadas nos estágios anteriores. Podemos concluir que a decisão imediata ótima depende do estado atual e não das passadas. Né? Então, eu faço uma análise estágio por estágio e identifico ali o que é ótimo. A gente vai fazer um exemplo aqui, vocês vão conseguir entender melhor. Processo de solução, né, na programação dinâmica, ele pode ser feito, pessoal, de duas maneiras aí, né? O regressivo, é este, e o progressivo. Né? Então, eu vou dividir em estágios aquele meu problema maior e eu posso fazer análise de cada estágio de uma maneira regressiva. Então, eu começo lá do final para o início. E aí eu vou determinando uma solução ótima para cada estágio de trás para frente. Né? Ela é uma maneira de se chegar numa solução muito utilizada. Né? E tem o progressivo também. Eles vão me dar o mesmo resultado, ela é só um ponto de vista, uma maneira diferente de se ver o problema. Né? Ambas vão me mostrar um resultado idêntico. Né? Então, é uma maneira de se trabalhar. O progressivo, então, diferente do regressivo, né? O oposto, eu começo do início do meu problema
e vou analisando os estágios até o último. Né? Ambos vão me trazer as respostas corretas. Ambos levarão ao mesmo resultado, tá? Então, são pontos de vista de ver um problema. Eu posso analisar de trás para frente ou de frente para trás, mas ambos vão me trazer o mesmo resultado. O progressivo, então, ele é mais lógico e intuitivo. Né? Progressivo porque quando a gente vai analisar alguma situação, a gente, por intuição, por costume, a gente sempre começa ali do início, né? Do ponto A. Mas o regressivo, que é onde eu começo lá no final, ele tem maior aplicação hoje em dia. Né? Tanto na literatura, devido à sua eficiência nos cálculos computacionais. Então, para adaptar esse tipo de problema à computação, o regressivo ele é mais prático. Quando eu vou de trás para frente. A gente vai fazer um exemplo aqui de regressivo, tá? Outra característica, recursividade, relação recursiva. Identifica uma solução ótima num determinado estágio, né? Dado a solução ótima para o próximo. Né? Então, se eu tenho lá o estágio 1, eu tenho lá uma decisão ótima. Essa decisão ótima vai passar para o estágio, né? Por o próximo, T mais 1. Incluindo, claro, as informações aí do próximo estágio. Aqui eu tenho uma figura, então, mostrando um caso genérico. Então, assim, pessoal, aqui eu tenho uma figura que mostra, né, um estágio. Então, aqui vamos supor que seja um problema, né, um problema maior, onde eu tenho, né, ó, um primeiro estágio, onde tenho a entrada, o estágio analisado, né, e um outro estágio seria a saída aí das informações. Dentro da programação dinâmica, então, eu tenho a letra T como número total de estágios. Né? Então, quando vocês verem nessas planilhas que a gente vai analisar aqui depois, né, se aparece o T maiúsculo, que é este, então, representa o número total de estágio. T minúsculo é o estágio atual. Né? Então, estágio T minúsculo. E aí eu represento, né, com esse T anterior, o T atual. ST, o estado do estágio, né, da determinado estágio. XT, variável de decisão. Né, então, o estado é a variável. Valor ótimo do X1 e do S1, do estado e da variável. Quando eu digo aqui valor ótimo, eu estou falando da melhor decisão que eu preciso tomar. Função objetivo. Que é onde eu vou colocar o cálculo que foi realizado aí, né, para se chegar no valor ótimo. Acumulada, então, na forma recursiva dos estágios. Deixa eu passar aqui para frente, que aí vocês vão entender melhor. A função objetiva, então, vai variar de acordo com cada problema, né, pode ser expressa segundo essa equação. Então, essa função objetiva pode ser o máximo do valor, ou o mínimo, né? Lembrando que eu posso ter problemas, pessoal, onde eu quero ter o mínimo de custos, né? Ou talvez eu não esteja preocupado com o mínimo, mas sim com o máximo. Depende muito do problema ali a qual precisa ser analisado, né? Onde eu preciso pontuar, então, questões mínimas e máximas dentro de uma gama de dados, né? E através desse mínimo ou máximo eu preciso para chegar numa solução, né? É onde eu entro com a programação dinâmica. Ela é uma expressão muito genérica, pode ser de maximização, por exemplo, aumentar o lucro, ou minimizar, diminuir custo. Então, depende do ponto de vista, do que a empresa, né, está querendo. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de uma tabela, né, de programação dinâmica. As decisões ótimas são tomadas em cada estágio e pode ser tabulada como visto no quadro abaixo, tá? Aqui no quadro é onde eu vou analisar, né, as variáveis, os nós que eu tenho aqui. Vou indicar, por exemplo, letra A, B e C. A função relacionada com o estágio atual, o resultado ótimo, né, e
o estado ao qual ele representa, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos fazer uma tabelinha dessa, que aí vocês conseguem entender melhor. Nos problemas, então, de programação dinâmica, o estado do estágio seguinte é determinado pelo estado de decisão a ser dotada no estágio inicial. Então, o que acontece? O resultado que eu tenho no estágio inicial interfere no próximo estágio. Ela é determinística, né? Então, cada estágio vai determinar o ponto de partida do próximo, né? Então, o resultado final do estágio 1 é o ponto de partida do estágio 2, né? Isso eu estou falando de uma maneira onde eu começo do início para o final. Agora, se for regressiva, né? Vamos supor, igual esse exemplo, ele tem 4 estágios, né? Então, o resultado do estágio 4 vai ser o início do estágio 3, né? Então, sempre o estágio anterior vai dar o resultado inicial do próximo estágio. Aqui, gente, ó, eu tenho um problema a ser resolvido através da programação dinâmica. É uma transportadora, tem de várias cidades, então, ó, eu tenho várias, né, cidades de A até I. A sede da transportadora fica em A, né, então aqui está a sede. E as distâncias entre as cidades estão indicadas em quilômetros, né? Então, entre uma cidade e outra, eu tenho toda a quilometragem aqui. Qual deve ser a rota para chegar à cidade I? A partir da sede que tenha a menor distância. Então, vocês podem ver que partindo do A, gente, eu posso para o B, posso para o C. Chega aqui no C, eu posso para o D, para o E, para o F. Se eu vou para o B, eu posso ir para o F. Opa, voltei. Aqui. Né? Então, vejam que ela necessita de uma análise, porque existem várias opções. Né? Não é simplesmente eu falar assim, ó, vamos do A para o B, para o D, para o G, para o I. É uma opção, mas será que é a mais viável? Né? E aí, a programação dinâmica, ela me fala em dividir por estágios, que fica mais fácil. Porque vamos supor, gente, quanto de cálculo que a gente vai ter que fazer, de continha, de mais, que seja, né? Traçando trajetos, que pode ser A, do B para o D, para o G, para o I, ok. Mas pode ser do A para o B, para o F, do F pode ir para o G, que vai para o I. Ou pode ir para o B, enfim. Então, é muito mais prático eu conseguir resolver isso em partes. Então, a primeira parte, pessoal, tendo este problema. Então, eu tenho um problema aqui passado a vocês. Eu tenho uma transportadora que precisa chegar no na menor distância para o ponto I. Então, ela está aqui, o ponto I é o final. Ela tem que chegar aqui no I. Primeiro passo, a gente tem que dividir o problema todo em partes, em estágios. Esse problema, ele é fácil de se dividir em estágios, tá vendo? Porque do A, ele vai só para o B ou só para o C, né? Eu não tenho uma opção de B para C, né? Então, é só essa opção do o B e o C, cada um, né, tem o seu trajeto definido aqui. Então, eu consigo separar em 4 estágios. Né? E aí, o que eu faço agora, a partir de agora? Eu vou analisar estágio por estágio, tá? Primeiro passo, então, tem que decompô-lo em problemas menores. No caso, então, é possível dividir o problema em 4 estágios. Né? Então, tenho aqui 4 estágios. O segundo passo, então, ó, vamos resolver o problema através da recursão regressiva, que é, então, analisar esse problema do estágio 4, que é este daqui, então, que vai envolver o I, o G e o H. Né? Fazer a análise, começando por aqui, do menor trajeto. Né? Lembra que o problema, ele falava da menor quilometragem, né? Então, se eu consigo, pessoal, dividir em problemas menores, eu vou fazendo estágio por estágio, vai sendo mais fácil. Esse primeiro estágio a ser analisado, que é o 4, eu não preciso fazer cálculo algum, que eu já consigo identificar qual que é o melhor trajeto desse estágio, não é? Qual que vocês acham que é o melhor trajeto? Do I para o H ou do I para o G? Se eu estou falando em menor quilometragem. I para G. Do I para o G. I para G. Que ele tem 179, né?
ele, como sendo meu ponto de partida, eu não preciso de dados do estágio anterior, porque não existe, né? Então é zero. No momento zero, eu tenho, então, 179 km por ponto G. Então, como que eu vou colocar isso na planilha, tá, gente? Então, eu tenho a análise do ponto G e do H. Eu até pensei em pegar esse problema. Deixa eu ver se eu consigo. Descarta. Deixa eu... Será que vai ficar muito pequeno para vocês? Ai, Jesus. Eu quero deixar ele grande. Aqui. Vou tentar deixar o problema aqui. Agora eu pensei em colocar aqui, ó. Então, vamos fazer uma análise aqui. Ver se eu consigo sobrepor um sobre o outro. Acho que não. Só se eu conseguir, só eu falando sozinha. Eu falo sozinha, tá, gente? É normal. Ah, eu não consigo. Tá, vamos lá. Vou tentar aqui. Eu vou analisar o quarto estágio, né? Então, eu vou analisar, vou colocar aqui, ó, estágio 4. O que eu tenho para analisar? O ponto G, você tem aqui no meu papel, e o H, né? Aqui, G e H. Então, os pontos, né, que estão aqui. Ó, eu preciso analisar, então, a distância, né? Analisar o G e o H com o I. É uma comparação. Né? Então, nesse ponto, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar a distância ótima do I mais a distância do G. Lembra que o estágio 4 não é o primeiro estágio, o estágio inicial, então é zero. É o ponto inicial. Né? Eu não tenho nenhum resultado ótimo que antecede. Né? Então, não tenho nada que incluir. E qual é a quilometragem que eu tenho aqui no caminho a G? Deixa eu entrar aqui, ó. O G, ele tem 179 quilômetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 179. Então, igual a 179. Tá? Que é o que está aqui no nosso PowerPoint. Eu tenho, né, se eu fizer uma comparação entre o resultado ótimo de I, que é 0, mais o de H, que é 243, ó. Eu vou ter 243. Então, o melhor resultado do G é 179. O melhor resultado do H é 243. Oi, Henrique. Não, ele não tá aqui hoje. Dá boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tá com preguiça, né, filho? Boa noite, Henrique. Boa noite. Boa noite, Henriquinho. Não é a Beth, é a Kelly. Ô, filho, você vai ficar pelado? É a tia Kelly, né, tia Beth? Mas a Beth não tava? Não, a Beth tá em outra reunião. O menino tá entrando em parafuso. Então, gente, como esse é o ponto inicial, eu só analisei, né, como ponto de partida o I, né, que seria o meu ponto inicial de análise. Então, eu só tenho ele e eu analiso referente ao G e o H, que foi o que eu fiz aqui. Oh, meu Deus, tem tanta coisa aberta. Na tabela. Né? Então, qual vai ser a minha melhor ótima, minha decisão ótima? Em ambos, vai ser a de I, né? O que está representado em I. Né? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu só identifiquei qual é a relação, então, entre o nó G e H,
para com o I, que é o ponto inicial aqui desse meu estágio. Né? E tenho, então, aqui as decisões a serem tomadas, o resultado ótimo, que é o ponto de partida do I. Né? Se eu perguntar aqui para vocês, então, a qual a gente já tinha visto qual vai ser o meu melhor resultado para ponto de partida para o próximo, né? O que deu o melhor resultado, então é esse daqui, o 179. E aí eu parto para a próxima etapa. Eu vou analisar o terceiro estágio. Henrique. O terceiro estágio... Deixa eu abrir aqui. Vai fazer barulho aqui. Terceiro estágio é esse daqui, ó. Diferente do primeiro só tinha um, né, para analisar dentre as suas duas outras opções. Tem que ligar também. Tem que ligar, filho? Assim. Ô, filho, faz um favor para mim, abre a janela, eu tô com calor. Ó, então você vai fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão analisar o D, o E e o F. Então, os nós a serem analisados aqui são... Né, vamos aqui para o estágio 3, eu vou precisar de mais uma linha. O D, o E e o F. E eu vou analisar aqui, o G e o H. Né, a relação deles com o G e o H. Lembram que o G e o H a gente já analisou eles aqui no estágio anterior e já tomou as melhores decisões? Né? Claro que aqui foi muito fácil, porque só tinha uma opção, né, para tomar a decisão. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui na próxima etapa, no próximo estágio. É analisar o D, o E e o F, né, em cima dos melhores resultados obtidos aqui no estágio anterior. Então, por exemplo, vamos lá para o D. Vou fazer uma pergunta. Do D para o G, eu tenho 90 quilômetros. Pode riscar só aqui. Do D para o G, eu tenho 90 quilômetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 90 quilômetros. Mas, qual foi o resultado ótimo encontrado, né? Deixa eu até escrever aqui, ó. Ótimo. Qual foi o resultado ótimo encontrado para G aqui no estágio anterior? Foi o 179, não foi? Que é a única opção que tinha também, né? Então, ó, peguei o valor da quilometragem entre D e G e somei com o resultado ótimo da análise passada. 90 mais 179 é 269. Tá. E aí, eu preciso analisar o ponto H também, né? Então, eu analiso D mais H. O D, a gente sabe. Vamos lá, ó. De D para H, quantos quilômetros? Né, ó, 120. Então, eu vou colocar 120 D mais o H. O H eu já tinha encontrado o resultado ótimo de 243. Soma. 120 e 243 dá 363, né? Essa próxima coluna eu tenho que indicar o resultado ótimo. Qual é o resultado ótimo desses dois cálculos aqui, pessoal? Lembra que eu quero menor quilometragem. Então, qual é o meu resultado ótimo? Menor quilometragem é o número 1. É o número 1? Qual que é, gente? Ó, eu achei G, dois né? resultados. O que está no G, 269. Então, eu coloco aqui... É o G. 269, isso, porque ele é o de menor quilometragem. Então, aqui eu vou indicar qual é o número que eu escolhi, né, o melhor. Eu vou indicar aqui o G, tá? Vou fazer isso também aqui com o nó E. É o número 1. Então, eu vou analisar E com G. E para G, ó, eu tenho 145 quilômetros. 145 quilômetros mais o melhor resultado de G, que aí eu copio, então é o mesmo, né? 179. Eu vou ter um resultado de 324. Tá? Mesma coisa, de E para H. Quanto é de E para H? 78. 78 mais 243. Eu vou ter um resultado de... Porque aqui eu não tenho resultado. Aqui tá 388, mas tá errado. 321. É porque a minha mãe ligou. Eu liguei, filho? Ligou, olha aqui. Tá vendo? Eu rabisquei tudo. Assim, ó. Então, ó, pessoal, analisando,
né, entre o E, o nó E, do G para o H, né? Qual vai me trazer o Gente, minha resultado mãe ótimo? rabiscou tudo. Rabisquei tudo, né, filho? Ó, entre o G e o H, qual que é o valor ótimo? Ó, o Henrique, ele me ajuda na aula, né? Beleza. Qual que é o valor que tem menos quilômetro aqui, pessoal? Qual a análise aqui? H 321. H. Isso mesmo. Trazer todas Então, as indico aqui, ó. canetas para cá. O melhor, então, vai ser o H. E aí, pessoal, por isso que fala que é muito intuitivo, não tem fórmula, né? É análise. Você vai analisar de um ponto a outro e colocando as informações numa tabelinha. Então, vamos analisar aqui, ó, de FG. F para G. Eu tenho 420. 420? É isso mesmo. 420. 420 mais 179, que foi o resultado ótimo da fase passada. Isso vai me dar um resultado de 599. Eu tenho de F para H, 267. Mais 245. Isso vai me dar um resultado de 510. Qual é o melhor aqui nessa etapa, pessoal? O H. O ótimo é o H. 510. Deixa eu deixar aqui em negrito. Tá entendendo, pessoal, como é feito essa análise regressiva? Eu separei, ó, vejam que eu separei por estágios. Eu encontrei que nesse estágio, né, não, é difícil eu dizer qual que é o ótimo entre G e I e entre H e I, porque eu só tenho uma variável, né? Então, aqui na primeira análise do estágio 4, eu indico como ótimo ambos, né? Tanto G ou H não tenho outro dado inicial para comparar, ambos são ótimos. Né? Na fase posterior, né, que vem depois, eu já vou pegando, né, o ótimo de cada um deles e somo aos caminhos. E vou identificando outros trajetos ótimos. Então, por exemplo, se eu fosse dizer para vocês de uma maneira prévia, né, qual seria o melhor trajeto, né, entre o estágio... Se fosse um problema a ser resolvido, por exemplo, né, dentre a metade do caminho até o I, a gente poderia dizer que o melhor trajeto ele ia começar do I para o G, né? Do I para o G, e depois a gente pode ver que eu tenho a maior parte de resultados ótimos do H. Né? Então, ó, I, G. Não, H não. Vou pegar isso só no que foi, menino? O E. A risada do pai. I, G e o menor trajeto aqui, ó, o D. Né? O I, G e D. Né? Mas isso é um resultado parcial. Vamos ver o próximo estágio. O próximo estágio, o que eu tenho que analisar aqui, ó? O B e o C, para com, né, o D, o E e o F. Põe aqui, ó. Aqui eu vou precisar criar mais uma coluna. Então, ó, de B para D, vamos ver aqui. De B para D eu tenho 308 quilômetros. Qual foi o resultado ótimo que a gente encontrou para o D? Né, que é esse aqui, ó. Claro, né? O céu foi 269, né? Ó, resultado ótimo. Então, eu somo 269. Isso vai me dar um resultado de 577. Pode arrancar, filho. Analisando B com E, ó, 193 quilômetros. 193 quilômetros mais o melhor resultado do E, a solução ótima, que é 321. Isso vai
vai me dar 321, é isso mesmo. 21, porque tá diferente lá no material que eu mandei para vocês. Né? Eu diminuí 3, 515. Não, 514. Analisando de B para F, 225 mais o melhor resultado ótimo de F, que é 510. Isso vai me dar um resultado de 735. Qual é o resultado ótimo dentre essas três variáveis aqui, pessoal? Essas três aqui. 514. 514. Isso aí. 514 mesmo. Então é o E. Aqui é a mesma coisa, gente. Então eu vou pegar de C para D. De C para D eu tenho aqui, acho que é 284. É isso mesmo. 284 quilômetros mais 269, que é o resultado ótimo aqui do estágio passado. Isso vai me dar um resultado de 553. De C para E é 315. Então, 315 mais 321. Opa! Vai me dar um resultado de 636. De C para F, ó, de C para F, 215. Então, ó, 215 mais 510, que é o resultado ótimo do estágio passado. Isso vai me dar um resultado de 725. Qual que é o ótimo aqui dessas três variáveis, gente? 553. 553. Que representa D. Tá? Agora eu faço o primeiro, que é o mais facinho. Então, ó, eu tenho o nó A, que é o ponto inicial, vou analisá-lo referente ao B e o C. Então, coloco aqui B e C. Achar o ótimo. Tá? Então, de A para B. De A para B eu tenho 72 quilômetros, né? Então, 72 quilômetros. Qual foi o resultado ótimo de B que eu encontrei aqui no estágio passado? 577. Não, foi esse aqui, ó. 514. 514. O ótimo é o menor, né, Kelly? Ah, é menor, esqueci, verdade. Isso vai me dar um resultado de... Peraí que eu já tenho um resultado pronto aqui. Não, tá aqui. Tá aí, filho? Vai dar 580... 589. 3. Não, é 6 mesmo. 586. É que lá no material de vocês, gente, tá 589 porque tem um errinho aqui, ó. Depois vocês precisam corrigir lá. Não, na verdade, aqui. marca. O erro tá lá no estágio 3. É aqui mesmo, ó. Aqui no estágio 3, se vocês forem no slide, aqui tá marcando 145, mas na verdade é 78. E aí tá dando essa diferencinha. Aqui, de A para C. De A para C eu tenho 98 quilômetros. Mas o melhor, né, o resultado ótimo do C. Que é isso? Todos? Todos não. Dá 651. Qual que é o resultado ótimo aqui? O menor. Ai, marrom. Ixi, esqueci. 586. 586. É. Que é o B. Então, gente, aqui eu já tenho
como traçar o melhor trajeto do ponto A para o B. Eu fiz regressivo porque eu comecei analisando lá no final e trouxe isso até o início. Né? Então, agora, eu olhando aqui de frente para trás, né, do estágio 1 para o último, eu consigo definir com vocês qual é o melhor trajeto. Eu sei que de A eu vou para B. Né? Então, se eu pegar... Deixa eu ver se eu consigo copiar essa imagem aqui. Consigo sim. Consigo sim. Consegui. Não consegui. Ó. Eu sei que eu indo, então, do A para o B, eu vou fazer esse caminho, do A para o B, do B para o E, do B para o E, ó, A, B e E, do E para o H, né, desço aqui para o H e vou para o I. Como eu descobri isso? Pegando o ótimo de cada um dos estágios. Então, veja, eu tenho um problema maior, onde eu divido por partes menores e consigo identificar, né, dentro de cada etapa o melhor e vou montando as peças aí do quebra-cabeça, né? Vou montando as etapas. Então, ó, do A vai para o B, do B o melhor resultado é para o E, do E o melhor resultado é para o H e do H o melhor resultado é para o I. Né? Então, o melhor trajeto ele vai ser, né? A, B, Como eu tô E, desenhando, que é o melhor H e I. Oi, filho? trajeto, ainda não vou mostrar. Tudo bem, gente? Deu para entender? Tudo bem. Mas deu pra entender, meu irmão? É meio trabalhoso, mas não é difícil, é só trabalhoso, né, Lu? É só trabalhoso. Ele é intuitivo, né? Não tem... Você entendendo como... Porque é que assim, aqui é o jeito que está lá no nosso material. Eu acho mais fácil para a gente conseguir entender é montar uma planilhinha assim simples. Né? Porque esse monte de variáveis aqui a gente acaba até se atrapalhando, né? Mas o que acontece? Aqui eu só estou analisando de um ponto a outro, o melhor resultado, indico aqui o que ele me representa, né? O ótimo. E aqui eu fecho. Esse daqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. Eu passei para vocês na pós-aula. Deixa eu fechar isso. Não quero salvar. Esse aqui deixa aberto. Vocês conseguiram abrir esse Word? Esse aqui, ó. Que eu mandei na pós-aula. Consegui. Se vocês conseguirem abri-lo agora, é legal porque aí vocês conseguem fazer junto comigo. Esse aqui é um problema também. Né? Uma empresa, então, finaliza um estudo, a produção de um novo produto, para agilizar a entrega para o seu cliente, a empresa possui uma frota de caminhões, o cliente decidiu abrir um novo depósito em outra localidade, identificada como número 8. Né? Então, aqui, identificada como número 8. A empresa tem que definir uma rota de entrega a partir de 1 até chegar na 8, no ponto 8. A unidade de medida utilizada é quilômetro. Para que o custo de transporte seja o mínimo possível, o percurso deve ser percorrido deve ser o menor. Então, é um problema muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Né? Um problema qual eu preciso identificar aí a menor quilometragem, né? Separar também em etapas, em estágios, quer dizer, né? E definir qual vai ser o resultado ótimo. Primeira parte, então, eu até coloquei aqui, ó, separar em estágios. Esse problema, pessoal, não sei se eu consigo inserir aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir uma forma aqui. Não sei se eu consigo passar em cima da figura, será? Por aqui, assim. Professora, depois você pode voltar de novo os resultados, só para eu tirar uma foto? Do que eu fiz depois? Que eu fiz agora? Isso. Aqui.
Calma aí, vou tirar uma foto aqui. Beleza, obrigado. Né? Você vê, meu filho? A gente fazendo festa na rua, o povo não tem juízo. Ó, eu vou colocar essas linhas só pra gente conseguir visualizar, tá? Os estágios. Opa, você vem pra cá. Não, isso é só pra gente conseguir ver. Eu consegui separar em 4 estágios também. Vamos analisá-los de maneira também regressiva. Então, a primeira análise eu tenho que fazer, né, o ponto 6 e 7 para com o 8. Então, a gente coloca aqui, ó, estágio 4, o 9 e 7. Né? Então, vamos analisá-lo para com o 8, que é o ponto final. Aqui, então, eu tenho, né, como é inicial é 0, né, momento 0. Qual é a quilometragem do 6 para o 8? 95. Vai ser igual a 95. Opa, eu fiz 95. Resultado ótimo só tem um, que é o 95. Representa o 8. Aqui, momento 0, né? Eu não tenho nenhum resultado para com 8, né? Então é 0, mais o 7, o valor de quilômetro, né? A quantidade de quilômetro de 7 para 8. 102. Valor ótimo, 102. Para 8. Tudo bem, gente? Tudo, Lu. Estágio 3, ó, eu tenho que analisar o 4 e o 5, né, para com o 6 e o 7. O 5 para com o 6 e 7. Do 4 para o 6, vamos lá. Do 4 para o 6, eu tenho 70 quilômetros. Oi, filho. Caderno. Que caderno, filho? Isso. Não, esse aqui é meu, esse aqui você não pode riscar. Não gosto de riscar. Pessoal, então, ó, do ponto 4 até o ponto 6 são 70 quilômetros. O resultado ótimo do 6, então, eu tenho aqui, que é 95. Então, 70 mais 95. Isso vai me trazer um resultado de 165, né? Isso. É, né? É que eu fiz um papel isso daqui. É porque minha mãe não estava com os cálculos. Eu não estava com os cálculos, né, filho? Do 4 para o 7... Mamãe, Fala, meu amor. 105 quilômetros. você depois deixou desenhar? Depois eu deixo, mas agora não. É 105, né? Agora eu até me atrapalhei. Gente, tá. De dia a gente tava fazendo lição. Aí a Aí o que minha mãe aconteceu? apertou nenhum animal, aí ele ficou brilhando. Ele fez barulhinho. Aí eles ficaram brilhando, ficaram fazendo barulho. E eu toquei no todos, quase fez uma barulheira E aí atrapalhou minha cabeça. Mas tá tudo a ver com a aula. 105 representa, então, né, o nó 4 para o 7, 105 quilômetros, mais o resultado ótimo de 7, que é 102. Essa conta vai me trazer 207, né? Isso. Qual que é o resultado ótimo? 165. 165. 165. Essa é.
Não tá nada. Vou até deixar aqui em negrito. Então, gente, é um processo fácil, né? Um pouquinho trabalhoso, sim. Nível de dificuldade fácil. Tem esse de letras. Tem. Ó, do 5 para o 6... E depois eu quero de letras. Do 5 para o 6 é 225 quilômetros. O resultado ótimo do 6 é 95. 225 mais 95. Vocês fizeram essa conta? Não. 320. 220. Do 5 para o 7, eu tenho 205 quilômetros. Mais o resultado ótimo do estágio passado, que é 102. Vai me trazer 307. Qual é o resultado ótimo dessa análise aqui? 307. Que representa o 7, tá? 7. Henrique, por favor, filho. Vamos para o estágio 2. Estágio 2, eu preciso analisar. Minha mãe tá usando todos os computadores, gente. É, né? O 2 e o 3 para com o 4 e o 5. 2 e o 3. Nossa, tá tudo errado. Tá vendo? 2 e o 3 e 5. Atrapalhei de novo, né? Ó, do 2 para com o 4, Do 2 para com 4 dá 3. do 2 para o 4, 380. Então, a gente coloca aqui 380, que é a distância. Mas a distância ótima que a gente encontrou para 4, né, no estágio anterior, que é 165, ótimo. Isso vai me dar um resultado de 543. Eu vou analisar, então, do 2 para o 5, do ponto 2 para o ponto 5. Ó, do 2 para o 5, Do eu tenho 2 para o 208. 7. 208. Mas o resultado ótimo que eu analisei aqui para 5, que é 307. Isso aqui vai me dar um resultado de 7. 528. 528? Isso. Então, parece que 515, não é? Eu não sei que esse aqui eu não... Isso, 515, perdão. 515. Isso, 515. Ai, minha mãe está perdendo os cálculos. Perdendo tudo. Está perdendo. É isso mesmo, 515. Não Resultado perde. ótimo, 515. Só não perca a cabeça Mamãe. porque ela tá aqui grudada. Mamãe, Oi. só não perde a cabeça. Está grudada no pescoço. Só por isso, senão ela caía aqui, ó. Perdi. Do 3 Ó, para o Henrique, 4. segura a cabeça da sua mãe aí. Do 3 para o 4 é 374 quilômetros. Henrique Antônio. Agora eu fiz tudo dar certo. Porque eu fiz o ti. Resultado ótimo para 4. Resultado ótimo, parece. 374 mais 165 dá 539. Né? Por favor, faz barulho não. Ó, analisando de 3, do ponto 3 ao ponto 5, né, ao trajeto 5, de 3 para 5 são 189 quilômetros. Que é que se você ver isso? Mais o resultado ótimo da análise passada, que é de 307.
Esse daqui vai me dar 496. Você tá nesse daqui no... Aí, qual que vai ser o resultado ótimo? Quatro, nove, meia. 496. 4 e 4, Meia. Representa também o 5. Então, vejam, ó, se eu analisar só o estágio 2 aqui, ó, o resultado ótimo está sempre passando aí pelo ponto 5. Quando tem alguma coisa a ver com platilhas? Último estágio. Último, finalmente! Eu vou analisar, então, o 1, né, o nó 1 para com o 2 e o 3. Então, vamos voltar lá na figura. Do 1 para o 2, 77 quilômetros. E 67 quilômetros, mais o resultado ótimo para 2, que foi 515. Então, ó, 7 mais 515, 592. A minha mãe tá querendo voltar pro trabalho, gente. Do 1 para o 3, Minha mãe quer. 102. Minha mãe quer. O que eu quero, filho? Da Bert não ficar com tanto de aula. Tanto. O resultado ótimo do estágio do ponto 3, né? É o 496, que a gente já passamos. Eu vou ter um resultado aí de 598. 43. Você fez com a sua Resultado ótimo, então, aqui é o 592. 2. representa 2. Ô, gente, não vai acabar nunca mais? Isso vai acabar só amanhã. Então, vamos lá, gente. Terminei. Eu só preciso dar a resposta para vocês, né? Qual que é o melhor trajeto? Então, se eu for colocar aqui o melhor trajeto, ele começa no 1. E no 2? Ele vai para o 2, que foi o resultado ótimo que a gente encontrou aqui, que tem menos quilometragem. Então, ó, do 2 eu vou analisar aqui. Ele O 3? vai para o 5. 5 Ó, mãe, vai demorar. para o 7. Para o 7, para o 8, para o 9. 7. Ele vai para o 8, que é o ponto final. Pronto, gente. 1, 2, 5, 7, 8. Então, se a gente for ver aqui, né, ó. 1, 2, 5, 7, 8. Ó. Então, analisando, né? Isso que é programação dinâmica de uma maneira bem simples, né? É eu pegar um problema maior, dividir em etapas, e encontrando entre cada estágio o melhor resultado, o resultado ótimo, e depois juntar essas partes, né? Juntando essas partes, eu tenho, então, ó, o trajeto que vai me fazer o menor percurso seria esse. Então, esse é o trajeto, né? Se eu for colocar aqui, trajeto ótimo. Essa empresa aí de transporte, para transportar essas mercadorias. Ok, pessoal? Deu para entender? Deu sim, beleza. Eu sim. Ô, Lu, você vai mandar pra gente esses cálculos aí que você fez? Esse Word aqui eu faço. Eu faço. Isso. Eu salvo ele e mando para vocês. Aí eu já mando esse e mando que a gente faz, né, com as correções. E aí, assim, pessoal, o conteúdo de hoje é uma parte introdutória, que a gente vai começar a estudar programação dinâmica. Não vou me aprofundar muito hoje, porque se estudar depois da prova, a gente dá continuidade. Tudo bem?
Deixa eu voltar aqui. Tá ótimo. Mamãe, É isso, gente, que eu queria mostrar para vocês hoje. não dá as letras. Ah, você quer mostrar o PowerPoint? Mas, gente, isso que eu tinha para passar para vocês. Se ficou aí alguma dúvida, vocês Tem podem o A aqui. questionar. Tem o A. Estou aí à disposição. Eu não quero desenhar. O que você quer fazer, filho? Ó, volta naquela página que você estava dando aula para eles. Bolou tudo. Que bololô que eu fiz aqui. Agora vai começar a aula do Henrique, gente. A aula do Henrique. Deixa eu parar aqui a gravação.